Então, conosco o Gilberto, que vai nos brindar com seu conhecimento doutrinário. Você vê que a misericórdia de Deus é presente, né? Primeira segunda-feira veio o Velocino Camargo. Na segunda veio Eduardo Guimarães. Já estão rindo, já entenderam. Na terceira, eu. Mas olha, tem um lado positivo, tudo tem, né? Vocês vão sair daqui hoje melhores do que chegaram. Se sofrerem essas 2h30 de palestra com serenidade, com calma, vão sair daqui melhores do que chegaram. Porque o sofrimento, quando é bem aceito, eleva as criaturas. Olha o conforto, né? Então vamos lá. Começar com uma pergunta. O que é que nós viemos fazer no Centro Espírita? Vamos começar com esta pergunta. O que é que vamos fazer no Centro Espírita? Bom, tem pessoas que vêm aqui atrás do passe. Olha, outro dia eu escutei uma falando, eu não passo sem o passe. Passe é uma beleza. Então, se é aquela criatura, eu até às vezes escolho, quando pode escolher, eu vejo onde ela está, entro na fila dela, aquela que respira mais forte, entendeu? Aquela que às vezes até estala os dedos, treme o corpo, ali impossível que não tenha um guia ali com ela. Então eu tomo um passo, eu saio leve, eu saio tranquilo, eu não dispenso o passe. É uma maravilha. Já outro é água fluida. É água fluida. Olha, os remédios estão caros, os hospitais estão com as portas fechadas, então eu não dispenso a água fluida. Outro dia estava até com uma dorzinha aqui, parecia até que era reumatismo, vim, trouxe o litro, botei lá embaixo junto com as bandejas da água fluida e tomo a semana inteira religiosamente, é sagrado. E eu vou ficando bom. Então a pessoa não dispensa. Eu saio leve, me sinto bem. Em Uberaba houve um tempo só para aqueles que tinham mais intimidade com o Chico. Para você ter uma ideia, as pessoas levavam aqueles 2 litros de água mineral, na sexta à noite, entregava ao Chico, ele colocava no quarto dele e as pessoas apanhavam no final dos trabalhos no sábado à noite. A água vinha perfumada e vinha até com uns resíduos sólidos, fluidos sólidos. Tanto é que a gente tinha que dinamizar a água, não podia tomar de uma vez só, não, porque passava mal. Então era fluido, praticamente puro. E aquele perfume durava meses, 2, 3 meses. Então, aquela panelinha ligada ali ao Chico não dispensava. Era aquela água fluida, né? Mas, então é isso. Já tem outro que não. Olha, eu não dispenso as palestras. Vou no centro, olha, me emociono, às vezes o palestrante fala coisas e recita até poesias, eu fico emocionado e eu saio leve, eu saio outra pessoa do centro. Eu não dispenso a palestra. Já tem outras pessoas que chegam e ficam emocionados com a fraternidade que eles não têm em casa, nem no trabalho, muitas vezes. Então, como o ambiente em casa é adverso, é seco, é frio, entendeu? Quer dizer, aquele que eu conheci até um casal, o marido falou assim, fulana, quer botar o meu almoço? Está na panela, quer dizer, para ela procurar ele procurar na panela e se virar. Então essa pessoa chega ao centro e encontra as pessoas se abraçando, as pessoas com fraternidade, sorrindo,
aquilo ele nunca viu, aquilo ele não vê nem no trabalho dele, nem em casa, aquilo é uma maravilha para ele. Não, eu vou lá para buscar aquilo. Eu sou abraçado, as pessoas me dão importância, então eu não dispenso essa parte no centro espírita, né? Então é lógico, e a gente tem que frisar isso, que nós não estamos condenando esse gosto, essa inclinação da pessoa, não. É normal, é positivo, mas existem coisas além de tomar o passe, da água fluida e da palestra, se emocionar pura e simplesmente, enfim, e da fraternidade. Então, essa pergunta a gente deve levar para casa e antes de ligar o canal de meditação transcendental, que chama-se de televisão hoje, nos perguntar o que é que eu fui fazer no centro espírita. A grande maioria vem para receber. Vem com as mãos assim. Caio Bachuta falava isso. Dizia que nós vamos ao centro espírita, ele e Emmanuel, sempre para receber. No início, a primeira vez, eu vou para o centro espírita, sempre para receber. Raríssimos são aqueles que chegam, eu vim aqui para trabalhar. Eu vim aqui porque eu quero trabalhar. Tem até uma técnica, viu, que a gente pode começar a seduzir os nossos obsessores, porque todos nós temos obsessores. Quem acha que não tem, pode acreditar. Todos nós temos obsessores. Jorge sabe disso, Samuel, não é isso? Mas não quer dizer que estamos obsidiados. Enquanto estamos no trabalho, eles estão do outro lado da calçada. O Chico, uma vez, rapazinho ainda, estava psicografando lá em Pedro Leopoldo, a janela aberta e tocando Mozart no último volume da vitrola, no tempo da vitrola. E um amigo dele chegou na janela, chamava e ele não ouvia. E ele psicografando e Mozart alto. Aí quando, Chico, eu falei, tentei te chamar e você, ainda mais música clássica, não. Foi Emmanuel que mandou. Porque tinha um obsessor se aproximando. Então ele disse, Chico, bota a música clássica que o obsessor não gosta de música clássica. Então ele está tudo do outro lado da calçada, de cara feia. Não se aproximou. Tem até um caso engraçado, teve um companheiro aqui, que tinha uma companheira nossa que trabalhava aqui com a gente, trabalhou durante mais de 20 anos, quase 30 anos. E ele, quando soube que ela estava aqui há 30 anos fazendo sopa, aquilo tudo, ele brincou com ela, poxa, fulana, parabéns, hein? Quando você desencarnar, você vai ser recebida por uma orquestra de música clássica, aquela passarela branca, Eurípides, recebendo você com aquela música clássica. Ela respondeu, é ruim, eu gosto de pagode. Isso deu uma sambadinha na cozinha, quer dizer, ela preferia o pagode. Mas não sei, né? Então a gente vem sempre para receber. Vamos ver o que Erasto diz no Evangelho, qual é que deve ser a posição dos espíritas. No Evangelho, no capítulo intitulado Missão dos Espíritas. Então isso quer dizer que os espíritas têm uma missão a cumprir. Todos os espíritas. Porque espírita, nós podemos cunhar um sinônimo, compromisso, assumido antes de reencarnar. Então está lá no Evangelho, palavra de Erasto, que era a guia de Allan Kardec. Verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Olha lá, a hora de sacrificar os hábitos,
os vossos trabalhos e as vossas ocupações úteis. Está lá no Evangelho, dessa parte que nós falamos. Porque a pessoa tem que escolher, tem que se definir. Não pode dar uma no cravo e outra na ferradura. Não tem mais condição para isso. O espírito é o compromisso assumido, ele tem que cumprir, ele deve cumprir. Em razão da melhora dele mesmo. E nós vamos ver aqui. Então, o que é a rotina? Porque tem pessoas que entram numa rotina, né? Numa rotina. O que é a rotina? É hábito de fazer algo sempre do mesmo modo, mecanicamente, rotineiramente. A criatura faz tudo sempre igual. E teve o poeta que celebrizou a rotina quando ele cantou. Todo dia ela faz sempre tudo igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de café. Quer dizer, eu li café, lá eu botei na internet e li café. Eu vi na internet. Não tem café? Viu como elas sabem? Elas ouvem, tá vendo? Bom, mas o que muda, meu Pai do céu? Vai mudar alguma coisa em termos de rotina? Meu Deus do céu, ou café, ou hortelã, ou bala ou pirulito, o que vai mudar? Não muda nada. Nós estamos falando da rotina. O povo vem falar de marca de bala. O gosto, tá. Então eu vou repetir. Todo dia ela faz sempre tudo igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Isso. Passaram na prova. Eu conheci uma funcionária pública que o uniforme da repartição, repartição é um termo antigo, né, do teu tempo, né, Jorge? Eu ouvi falar, repartição. Ela usava blusa branca e saia azul. Às vezes ela só se permitia a segunda alteração, blusa azul e saia branca, ela trocava. Um dia, se você não vai à praia, está branca, não sei o quê. Não, só quando eu me aposentar. Eu tenho o meu ritmo. E ela não foi à praia porque ela desencarnou antes de se aposentar. Não conseguiu. E ela não ia à festa do trabalho, aquela festa de fim de ano, porque ela dormia às 10 horas da noite. E a festa terminava às 11. Então ela não ia a nenhuma festa da companhia. Entendeu? Gente, não existe nada pior para a nossa economia espiritual do que a ignorância acalentada. Já repararam nisso? Porque a ignorância, o que é? A ignorância é cômodo. Para que pensar, ler um livro, pensar, raciocinar, ter que mudar os hábitos, os impulsos? Não. Dá trabalho. Então a ignorância é acalentada e a pior ignorância, porque ela é fruto a ignorância é fruto da quem acertar, hein? Preguiça, acertar. O Jorge vai pagar o café depois, lá naquela garrafa que tem ali na frente é fruto da preguiça. E é o alimento da miséria. Demétrio Nunes Ribeiro, educador, professor, jornalista, ele disse o seguinte: a terra de todos os séculos sofre a flagelação de 2 grandes males. Um deles é a miséria, o outro é a ignorância. Porque a ignorância é pior do que a miséria, porque leva à miséria. Então, vejamos a reencarnação. Falta muito ainda para os espíritos aproveitarem a reencarnação. Eu conheço muita gente boa que aceita a reencarnação, mas de vez em quando tem uma depressãozinha, de vez em quando tem uma síndrome do pânico, de vez em quando se desespera porque perdeu o emprego,
se desespera porque morreu um parente querido. Isso faz parte da vida, é o mundo de prova e expiação. Então, falta muito para a reencarnação, para os espíritos aproveitarem a reencarnação. Então, vamos fazer uma pergunta. A reencarnação faz sentido para nós? Será que ela está fazendo sentido para nós? No nosso dia a dia, nós agimos como um espírito reencarnado? Ou não agimos como se estivéssemos corpo? André Luiz, no livro Estude Viva, diz o seguinte, no prefácio: nos mínimos atos, negócios, resoluções ou empreendimentos que você faça, busque primeiro a substância post-mortem, ou seja, depois da morte, de que se reveste. Porquanto, sem ela, seu tentame será superficial e sem consequências produtivas para o seu espírito. Porque se a gente fizer qualquer coisa, como todo mundo faz, não vai ter nenhum proveito o fato de acreditar na reencarnação. Nós não vamos sair daqui melhores do que chegamos. Então, nós estaremos vivendo a imortalidade a partir de agora, quando os nossos mínimos gestos nós fizermos considerando as consequências que esses gestos possam acarretar depois da morte. Qualquer gesto, meu amigo, um orador, o José Raul, foi fazer uma palestra no centro. Daqui a pouco chegou um espírito e disse: olha, eu assisti a tua palestra lá na Fundação Maria Antagaio, quando você chegou encharcado e fez a palestra e saiu encharcado. Eu estava lá, eu assisti. E o espírito foi atrás dele numa outra palestra, simpatizou com ele, porque ele não reclamou, ninguém deu um blusão, uma toalha para ele se enxugar, e ele fez a palestra com a maior naturalidade e foi embora. O Divaldo um dia pegou no jornal um anúncio de um rapaz que tinha suicidado. Ele falou: vou orar por ele. E orava por ele todos os dias. 5 anos depois, chegou um espírito perto dele: você não me conhece, mas eu te conheço. Há 5 anos atrás, você começou a orar por mim, que me suicidei. Então vejam, gente, as pequenas coisas. Aí a pessoa vai e diz que não, sou imperfeito, não dá, não posso fazer, não sei. Todo mundo pode orar de manhã pelos outros, todo mundo pode sorrir, colocar um sorriso, não é? Quer dizer, todos os dias nós podemos ser alegres. André Luiz fala que a única coisa que a gente pode fazer sem ter é sorrir, é bom humor. A gente não precisa ser feliz para sorrir e ter bom humor, porque isso é uma coisa que a gente aprende e é um hábito. E aí o que acontece? A pessoa, dentro da ignorância e da preguiça, onde é que ela vai parar? Conseguiu, Felipe? Eu estou aqui porque vai ter um videozinho no final, muito interessante. Senão eu ia escrever aqui. Então, aquele que adora a ignorância e, por consequência, a preguiça, ele vai cair no tédio. No tédio. Nada vai ter valor para ele, a hora vazia, ele vai querer dormir, tomar comprimido para dormir, porque ele não tem o sentido da vida. Quando a vida é que espera que a pessoa tenha o sentido, que entenda qual é o sentido que a vida espera dele. E o espírita, gente, é campeão nisso, é PhD. Porque o espírita sabe o que a vida espera dele através dele analisar primeiro os defeitos próprios, as suas inclinações más, e depois analisar as inclinações más daqueles com quem eles vivem, marido, esposa, mulher, filho, companheiro de trabalho, e trabalhar aquela inclinação má no sentido de ajudar, no sentido de ajudar o máximo possível a pessoa.
uma médium que eu conheci, o marido dava-lhe uma dieta exemplar quase todos os dias. Batia nela. Batia devagar, claro, porque senão ela desencarnava. Durante 20 anos isso. E o dirigente da reunião mediúnica, vem cá, você vai aturar isso até quando? Até quando eu aguentar. 2 anos depois ela contraiu um câncer. O marido mudou, virou santo. Não saía do lado dela, tratando dela como enfermeiro, como amigo, como irmão, como marido, como guardador, como tudo. Ela ficou mais 2 anos no corpo, serena, tranquila, porque para esses espíritos superiores que vêm aqui, o sofrimento nosso é bobagem, é tranquilo. O Chico, todos eles sofreram, desde os 5 anos de idade, o Chico sofreu por ser o porta-voz entre este mundo e o outro. A madrasta enfiava garfo na barriga dele, ele teve uma hérnia inguinal por isso, e teve a marca lá. E um dia a empregada perguntou, Chico, você vai tomar café? Eu vou te esperar a surra. Depois da surra eu vou tomar café. Porque ele levava uma surra todo dia. Então essa moça, que tinha uma ligação muito grande de afeto, de amor, por aquela alma, ele queria resgatá-la, como está no livro Renúncia, Alcione, né? Que veio do planeta, e a ponto do o dirigente dizer, quem é aquele espírito que vai para a região das zonas escuras? Era o planeta Terra. Alcione, por amor, porque o amor se ama de todo, sobe ou caminha de rastros, voa abaixo do lodo ou vibra acima dos astros. Então nós não temos medida para medir o amor. Então ela sacou, como era um espírito ainda cheio de problemática, aquele era o remédio amargo que ele precisava tomar para sair dali e mudar. Então ela se submeteu àquilo, sofrer, sabendo que era um homem rancoroso, um homem difícil, um homem temperamental, mas que ela amava e por amor ela sabia que aquele remédio era o que ia atuar dele importante, de forma importante. Então o tédio só se verifica em nossas ações e objetivos quando falta alimento espiritual nos nossos hábitos. Quando os nossos hábitos não têm nenhum conteúdo espiritual, é a hora vazia, é fazer aquilo sempre igual, todo dia, não é? Se define como, diz Emmanuel, viu? Emmanuel fala isso. A crise se define como sendo a grande soma, olha só, das nossas pequeninas omissões na prática do bem, gerando por isso a condensação do mal. Quando a gente não pratica o bem que chega até nós, quando podemos praticar e não praticamos, nós seremos responsáveis pelo mal que aquela omissão do bem possa acarretar, gerar para a pessoa. Antônio Vieira, que eu admiro muito, o maior orador sacro de todos os tempos, ele diz que sobre a omissão, se estreita a conta, a lei nos pedirá pelo que fizemos, muito mais estreita conta nos pedirá do que deixamos de fazer. Porque erro, quase todo mundo fez. Agora, omissão, deixar de fazer o bem, todos fizeram também, todos. O erro, alguns fizeram, melhor dizendo, mas a omissão, todos, diz Antônio Vieira. E Jesus assinalou 5 omissões nossas no Evangelho. 5. Não vou escrever no quadro, mas vou dizer quais são. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Não me acolheste, não me vestistes. E enfermo e na prisão não me visitastes. 5 omissões alinhadas por Jesus no Evangelho. É o pecado da omissão. Gente, existem criaturas, muito mais criaturas omissas na Terra do que mais.
A omissão é muito maior. Não, eu não, deixa como está para ver como é que fica, não é? Então a omissão é um pecado que se faz não fazendo. É o pecado que com mais facilidade a gente comete. Se eu omitir, não vou dar nada, não. Ele vai ver, ele não merece aquilo tudo, né? E a criatura então faz uma omissão. Não, eu não vou na quentinha hoje não, porque tem gente lá que vai. É uma omissão. E não é fácil de fazer? Eu não vou hoje não, está chovendo, o orador é aquele orador que fala sempre as mesmas coisas. Vou ficar em casa vendo não sei o quê. Porque a rotina é essa, viu? A rotina, as pessoas rotineiras, é aquela que abre a janela, que dia, chovendo, não vou trabalhar não, vou ficar em casa. Então, às 8h30 ela liga, Ana Maria Braga. 10h30, Fátima Bernardes. Né? 11, aí, meio-dia, RJTV. A Angelina sabe, 5 horas, aquele programa. Gente, eu não vejo televisão não, viu? A Marlene é que me fala, minha mulher. Então Jesus assinalou 5 omissões. A médium falou, eu não fui à reunião mediúnica porque eu estava cansada, mas, olha só, eu fiquei em casa orando e lendo o Evangelho. É a mesma coisa? Não é. Não é a mesma coisa. Porque, ainda que ler o Evangelho e orar seja uma boa obra, eram melhores as obras que ela deixava de fazer. Porque orar e ler pode ser o quê? Devoção. Mas ir à reunião mediúnica é compromisso, que está acima da devoção, não é? Então, entre a obrigação e a devoção, vale mais o cumprimento do dever. Quando o espírita considera que um aspecto de sua vida está acabado, precisa rever a sua visão. É tarde demais para aprender violino? Mudar um comportamento? Se encontra uma barreira e desiste, algo está errado. Quando temos experiência do sofrimento e não aceitamos aquele sofrimento, é que aquele sofrimento não está fazendo efeito. Vou repetir. Quando temos a experiência do sofrimento e não aceitamos aquele sofrimento, é que aquele sofrimento não está fazendo efeito. Viver por viver a rotina é fácil, é a coisa mais fácil que tem. O casado já tem uma dificuldade, o casado, né? Antes, solteiro, ele entrava por qualquer lado da cama. Agora ele só tem um lado para entrar, que é o lado dele, porque o outro lado está com a mulher. Ele não pode mandá-la sair por entrar por aquele lado, né? Então, eu conheço uma pessoa que ele se sentava sempre na mesma cadeira para se alimentar. E tinha que ser meio-dia sempre. Se não tivesse aquela cadeira, ele reclamava. E tinha que sair meio-dia o almoço. E um outro, olha, ele não deixava ninguém ler o jornal primeiro do que ele. E quando ele ia a uma festa, porque ele não gostava de jornal desorganizado. Tem gente que lê, né, o primeiro caderno, o segundo caderno, e larga no sofá de qualquer jeito. E aí a pessoa, ele não deixava, e a família respeitava, porque ele que pagava a assinatura. E se ele fosse por uma festa e acordasse tarde, o jornal estava lá guardadinho, todo mundo de olho, olhando o jornal, olhava assim para ver as manchetes, né, porque não podia abrir o jornal. Ele era o rei, ele era o senhor, ele tinha que abrir e pegar. Eu, uma vez, e um pegava o mesmo ônibus, no mesmo horário, sentava-se no mesmo banco, do lado do motorista. Se tivesse alguém, ele reclamava, ficava reclamando. E, olha, pasme, eu conheci uma pessoa na reunião mediúnica, que nós fomos fazer uma mudança de lugares, e ela falou, não, desde o primário que eu não mudo o meu lugar, nunca cedi o meu lugar para ninguém. E ela falou isso com a maior
satisfação e não cedeu o lugar dela na mesa mediúnica. Nós tivemos que dar outro jeito, porque ela não mudava, quer dizer, a rotina, não é? A pessoa presa à rotina. O que você está dizendo para a vida? Viver assim não faz sentido. Buscar objetivos secundários ou equivocados não fazem sentido. Meu objetivo da vida é fazer meu filho formado. Isso não é objetivo. Isso pode ser uma consequência de obrigação, dever, se o pai pode. Ele vai, bota o filho na escola. Mas não é o objetivo maior da vida da pessoa. O objetivo maior é educar, transformá-lo num homem de bem. Como aquele garotinho que pediu 3 moedas para o moço, é para comprar bala. E ele foi, comprou as balas. Quando o moço saiu, que olhou, ele estava do lado de fora. Eu vim lhe devolver o dinheiro. Por quê? Porque o dono da mercearia me conhece e não aceitou o dinheiro. Ele viu que o senhor me deu, não aceitou. Então, eu estou lhe devolvendo o dinheiro. Olha que atitude. E essas atitudes marcam. Não teve outro, já falei isso aqui, que em pleno pedágio ele correu de um lado, correu para o outro, fechou uma senhora e a senhora reclamou, ele foi. Quando ela foi pagar o pedágio, a moça disse, não, já está pago. Ele pagou numa maneira de pedir perdão pelo contratempo que ele lhe causou. E isso correu nas redes sociais. Uma coisa simples, não é? Fácil, mas um gesto elegante, bonito de fazer, né? Igual aquele na Suécia, que o brasileiro olhou uma passagem sem catraca, olhou para a moça que vendia bilhetes e disse, vem cá, e aquela passagem ali? Não, é que a pessoa pode estar desprevenida, ela passa. Aí ele riu, olha só, ser melhor em tudo, né? Levar proveito em tudo, né? Aquela regra do brasileiro. Ah, mas aí o cara está com dinheiro, ele vai lá e passa. Ela sorriu, não entendeu nada e perguntou, mas por que ele faria isso? E ele não teve resposta. E pagou e saiu, né? Então, gente, entrar na depressão porque perdeu um parente, um ente querido, a gente entende. Mas tem gente que não entra na depressão. E ama o filho. A Deusa Nogueira, que muitos conhecem, que fez muita palestra aqui, do Leon Denis, ela perdeu o filho assassinado, estava no velório do filho, saiu, pediu licença para fazer uma palestra que ela estava compromissada, depois voltou para o velório. Então é isso. Este livro aqui, olha, a Alzenir, que muita gente aqui conheceu, que hoje está em Teresópolis, tinha um filho de 15 anos de idade quando ele morreu, de meningite. No cemitério, quem mais consolava as pessoas era Alzenir, filho único. E eu discuti com uma advogada, amiga dela, ela disse, não, quando a ficha cair, ela vai se desequilibrar, ela vai entrar, não existia depressão naquela época, ela vai ter desequilíbrio nervoso. Não, nada, Alzenir, ela acalmava, consolava pela sua serenidade os amigos que foram lá abraçá-la. E até hoje não caiu a ficha para ela, porque ela não se desequilibrou, ao contrário, ficou cada vez mais serena. Claro, a saudade, aquilo tudo sempre existiu, mas recebeu já mensagens do filho, quer dizer, então muito bem. Então, para essas pessoas, a reencarnação faz sentido. Desencarnar é o fim de uma experiência. Olha, este livro aqui que eu vou falar, Vencendo a Dor da Morte. Ela esteve em Niterói, falou quinta-feira passada, ela foi amiga de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, ela é de Pedro Leopoldo, fez a palestra em Niterói. Ela perdeu uma filha com 9 anos de idade e um filho com 6 anos de idade. A história real de uma mãe e superação da perda de seus filhos. É um livro genial, nós estamos vendendo praticamente pelo preço de custo. Vencendo a Dor da Morte, Célia Diniz. Se Deus quiser, no ano que vem ela virá aqui para a gente recebê-la aqui e ter um encontro aqui. Então a pessoa que não aceita tem comportamentos de fuga.
é aquela loja de R$ 1,99, e são infinitos os comportamentos de fuga, não é? A criatividade humana são sutis. A pessoa não quer falar com o outro, finge que está dormindo e vira para o lado. Eu não aceito essa situação na minha vida. A reencarnação não está fazendo efeito nenhum. E tudo que não acontece como planejamos, precisamos improvisar, buscar novos caminhos. A adversidade ensina, senão nós vamos fazer tudo igual. O medo faz as coisas crescerem. Quem é maior, você ou a barata? É claro que somos nós. Anular a mania de autopena, que muita gente tem, né? É o CDM. Vocês sabem o que é CDM? CDM, e em Minas é TDM. Aqui é CDM. Coitadinho de mim. Em Minas é tadinho de mim. Como vai? Você chega para um CDM, como vai? Ele diz, hoje está tudo bem, mas olha, ontem você precisava ver a dor de cabeça, a dor nas pernas, uma dor nas costas, e a pessoa vai, e o outro, eu peguei uma gripe, se você tivesse pego a gripe que eu peguei, ficamos os dois discutindo, um querendo convencer o outro que a doença ou achar que do outro era melhor do que aquele, maior. Quer dizer, então, os religiosos comuns dizem, estou pagando os meus pecados. E o espírita, como é que ele fala? O espírita diz assim, estou em aprendizado. Então, quando aconteceu alguma coisa conosco, por que Jesus falou, na terra tereis tribulações? Então, quando alguém, por exemplo, no sinal de trânsito, nos ofender, e que vier aquela reação para a gente reagir, a gente deve, se ele reclamar, a gente deve dizer, desculpe, mas eu sou um espírito em tratamento, reencarnado, eu sou um espírito em tratamento. Então, quando todos nós tivermos alguma dificuldade, algum problema, vamos repetir todos nós, uníssonos agora, porque isso vai nos despertar em nós a consciência espírita. Vamos repetir a frase que eu vou dizer. Eu sou um espírito em tratamento. Todo mundo, vamos lá. Eu sou um espírito em tratamento. Pronto. Ninguém vai esquecer mais. Nós somos espíritos em tratamento. Não podemos esquecer. Olha, a Célia Diniz, a primeira filha que morreu, estava brincando de pique-esconde, ficou atrás do carro, o homem estava dando ré, não viu, esmagou a garota no carro. 9 anos de idade. O outro, pai e mãe testemunharam bravamente a dor da morte da filha. Consolaram e perdoaram o motorista, amigo da família. A menina brincava, não é, aquela coisa. E eu conheci o Rodrigues Ferreira, já veio aqui, muita gente conheceu. O filho dele estava brincando, atravessou a rua sem olhar, um caminhão pegou, um táxi pegou. Ele levava no táxi e pegou o garoto para o hospital, e a grande preocupação dele foi acalmar o motorista, que tinha atropelado o filho. Acalmar, para que ele ficasse calmo. Eu sou espírita, meu amigo, aconteceu, meu filho atravessou, sem olhar, o senhor não teve culpa nenhuma. Olha o espiritismo colocado em testemunho, tirando daqui o conhecimento espírita. E o garoto desencarnou. E ele foi consolar o motorista. Como a Célia Diniz também consolou o motorista do caminhão, que era amigo da família. Então, vamos ver, um maestro, João Carlos Martins, que todos nós conhecemos, eu vou ler para vocês terem uma ideia. Ele não é espírita não, tá? Aos 69 anos, queda, perde a velocidade do 4º dedo da mão direita. 7 anos depois, a síndrome dos movimentos repetitivos. Se afastou da música, voltou a estudar. Saindo do teatro, é assaltado, barra de ferro na cabeça.
lado direito paralisado. Anos depois, os médicos cortam o nervo da mão direita. Nunca mais vai tocar piano. Começa a tocar com a mão esquerda. Hoje se tornou regente. Aos 64 anos, tem 400 obras de Bach na cabeça, decorados. E é regente, porque não pode tocar mais. Não lia partituras. No Carnegie Hall, em Nova York, regendo a orquestra que tocava o hino nacional, agradece a Deus ser brasileiro e poder tocar a sua música. Olha que beleza. E ensina música a jovens carentes. Então, gente, isso é valorizar e viver a reencarnação, e viver a imortalidade a partir de agora. Porque, gente, viver como nós vivemos é fácil, é mole. A gente vem para cá para tirar obstáculo, para pensar que o espírito é mago, tira as perturbações da nossa cabeça para a gente continuar fazendo aquilo que fazia, chutar o balde, tocar a vida, pisando no ombro dos outros para seguir em frente. Isso nós já fizemos anos e anos no passado. Agora a vida é diferente. Entendeu? Eu falei, onde é que eu parei? Quando eu esqueço, tem que começar do zero. Mas é até 10h30. O Jorge é que falou que podia ir até 10h30. Olha o que Emmanuel falou a gente. Outro dia eu dei um livro dos médiuns para uma médium. Porque aqui é fácil, gente, aqui é tão confortável desenvolver a mediunidade. Tinha um centro no interior que quando a pessoa diz, seu fulano, eu sou média, eu vim aqui, me falaram que eu sou média, eu quero desenvolver. Aí, fulano, apanha o primeiro passo do desenvolvimento mediúnico. Era uma vassoura nova com celofane, vai varrendo o pátio, minha filha. Quando a piaçava tiver cotó, nós vamos começar o segundo ciclo do desenvolvimento. As que ficaram se equilibraram. Aquelas que ficavam se equilibravam. Entendeu? Então, olha só, cultura. Eu dei um livro dos médios para uma pessoa, ela olhou, não tem um livro mais fino, não? Aí eu me lembrei da história do Evangelho Resumido, do José Jorge. O Romeu Grise, que era um amigo do Eduardo Guimarães, que ele contou aqui, todo empregado da fazenda dele, que ele era espírita, que chegava, ele dava o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele deu para um senhor, e uma amiga viu, ficou interessada, pediu emprestado. E nada de devolver o livro a ele. 15 dias depois, olha, por favor, me devolva o livro. Se o doutor Romeu me pede o livro, como é que vai ser? Aí ela, daqui a 15 dias eu te devolvo. Aí foi, devolveu o Evangelho fininho, fininho. Aí ele olhou, ela tinha tirado as páginas que interessavam a ela, então o professor José Jorge chamava de o Evangelho Resumido. Aí o Romeu, quando soube, deu um evangelho para cada um, não é? O Mário Boari Tamacia, que era médium, escritor espírita, ele tinha o vício de ler. Olha que beleza, gente, que vício maravilhoso de ler. Ele viu... tinha esquecido um livro que ele lia, ele era vendedor viajante, ele viu em cima de um saco de batata um livro, chamou a atenção dele, pegou, sabe qual era o livro? O Evangelho segundo o Espiritismo. Se tornou espírita, lendo esse livro. Foi lendo na viagem o tempo todo, né? Então, gente, cultura é a soma de lições infinitamente repetidas no tempo. Vou repetir. Cultura é a soma de lições infinitamente repetidas no tempo. Já a virtude é o resultado de experiências, olha só, gente, incomensuravelmente recapituladas na vida. Caiu, vamos levantar e continuar. Não vamos desanimar. Eu sou um idiota, eu falo, eu sou temperamental, mas não importa. Continua, fala, mesmo que seja esquisito, até que um dia vai falar melhor. Porque virtude é o resultado de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida.
palavras de Emmanuel no livro Rumo Certo. E encerrando, quer dizer, quase encerrando, que vai ter um vídeo de 10 minutos, que vai dar tempo. Contra Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, que o soberano das sombras, numa reunião que ele conclamou, ele explicava aos milhares dos falangistas da miséria e da ignorância que o espiritismo está esquisito. Olha, o espiritismo com Jesus está atrapalhando o nosso trabalho, a nossa tarefa. Está ficando esquisito, ele está aclarando a mente humana, está acabando com a gente. A gente tem que tomar uma medida para mudar isso. Então, eu quero a sugestão de vocês. Então, e ele continuou, em toda parte, na Terra, as pessoas começam a raciocinar menos superficialmente, entregam-se à oração com fervor e aprendem sem a maior dificuldade as lições da justiça. Então, o primeiro se levantou, era o falangista da incredulidade, que trazia a dúvida, a negação. Então ele disse, que fazer para conjugar o perigo? Aí o comandante das legiões da incredulidade falou, podemos veicular a crença de que Deus não existe, que tudo é a força da natureza. Ele falou, não, esse argumento não serve. Nós já testamos e não deu certo. Quanto mais avança no campo da inteligência, mais a criatura reconhece a paternidade de Deus. Então veio o orientador das legiões da vaidade, levantou-se e disse, vamos espalhar a crença de que Jesus nada tem a ver com o espiritismo, que manifestações de desencarnados não passam de casos de patologia espírita. Sim, essa ilusão, disse o falangista Mor, já foi muito importante, mas há milhares de pessoas que guardam a certeza de que as portas do sepulcro não se abririam para os vivos da terra sem a intervenção de Jesus. E foi por aí afora. O diretor da falange da discórdia, o condutor das falanges da desordem, o responsável pelas falanges da dúvida, todos esses deram as suas sugestões que o chefe maior não aceitou. Todas elas foram colocadas em ação sem resultado prático. Precisamos de algo novo, que seduza, que traga impacto, respondeu o falangeiro-chefe. Então, o orientador da preguiça levantou-se e disse, calmamente, eu creio que a melhor medida será afirmar que Deus existe, que Jesus é o guia da humanidade, que a alma é imortal, que a reencarnação é uma verdade inconteste. O soberano das sombras começou a olhar para ele com cara feia. Peraí, companheiro, e cortou a palavra dele. Como você vai dizer essas verdades que nós estamos lutando para anular? Você vem reafirmá-las? Que Deus existe, que Jesus é o guia da humanidade, que a alma é imortal, que a reencarnação é uma verdade inconteste? Aí o soberano da preguiça disse, sem se perturbar, diremos que o espiritismo com Jesus é de fato o caminho da luz, mas que há tempo bastante para a redenção, que ninguém precisa incomodar-se, que as realizações edificantes não efetuadas numa existência podem ser atendidas em outras, que tudo deve permanecer agora como está no íntimo de cada criatura na carne, para vermos como ficarão depois da morte, que a liberalidade do Senhor é incomensurável, que todos os serviços e reformas da consciência marcados para hoje podem ser transferidos para amanhã, para o futuro. Desse modo, completou o arguto espírito das sombras. Tanto vale viverem no espiritismo como fora dele,
com fé ou sem fé, porque o salário da inutilidade será sempre o mesmo. E eu vou repetir. Tanto vale viverem no Espiritismo como fora dele ou dele, com fé ou sem fé, porque o salário da inutilidade será sempre o mesmo. O Rei das Sombras sorriu feliz, concordou, até que enfim descobrimos a solução. E de todos os lados ouviam-se risonhas exclamações: bravos, muito bem, muito bem. Então é isso, gente. E agora um vídeo para encerrar essas nossas mal alinhavadas ideias, agradecendo a boa vontade de todos. Ligou? Naquele tempo que as sessões do Chico se estendiam pela madrugada, ele chamou minha atenção pela alegria com que ele chegava perto do Chico. Os olhos dele quase se inundavam de luz. Era sempre o último da fila. Ele vinha com aquele passo cansado, trôpego, né? Ele tinha a pele muito escura, o cabelo enrolado, uma ferida, quase sempre uma ferida nos lábios, pés rachados. Chamava-se Jorge. Eu acredito que o Jorge deve ter tomado muito pouco banho na vida dele, porque seu corpo franzino, magro, mal alimentado, exalava um odor desagradável. Ele tinha na boca alguns dentes apodrecidos, e quando ele falava, o hálito dele era quase insuportável. Quando ele chegava perto do Chico, o Chico perguntava para ele: Jorge, como é que vai a vida? Ele disse: tio Chico, eu acho a vida uma beleza. Ele falava assim meio de soquinho, né? Como é que foi a viagem? Ele morava tão longe que o Chico chamava a vinda dele ao centro de viagem. Tio Chico, eu vim parando debaixo das árvores, olhando as flores que Deus plantou. O que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, tio Chico. Às vezes eu penso que Nosso Senhor Jesus está me espiando por detrás de uma nuvem. E o Chico conversava com o Jorge 5, 10, 15 minutos. Eu falava: meu Deus, por que o Chico não diminui o tempo do Jorge? E dá mais tempo às outras pessoas. Teve gente que viajou milhares de quilômetros, veio de Fortaleza, Manaus, e ele mal pegou na mão dele, ele perde tanto tempo com esse cara aí. Mais tarde eu fui entender que somente o Chico Xavier seria capaz de parar para ouvir e entender o Jorge. Ninguém lhe dava atenção. Quando ele chegava perto dos espíritas, foi a única vez na vida que eu vi todos os espíritas ser tão caridosos. Eles enfiavam a mão no bolso, davam um trocado que era para ele sair de perto. Então ele ia comprar pipoca, guaraná, doce, ele tinha uma capanga, ele jogava tudo dentro da capanga, dinheiro que dava, depois ele dava um nó. Aí eu falei: bom, agora acabou. Aí o Chico falava: agora o nosso Jorge vai declamar uns versos. Eu chegava até a me virar na cadeira assim, né? Aí o Jorge declamava 2, 3 versos. Eu falava: agora acabou. Aí o Chico falava assim: agora para as nossas despedidas, declama aquele que eu mais gosto. Ele falava: qual, tio Chico? Aí o Chico falava: aquele da moça que você ia roubar. Ele falava assim: tio Chico, eu já me lembrei. Ele tinha um paletó de casimira, ele botoava o seu único botão apertando aquele corpo sofrido, né? Naquela hora da madrugada, o centro do Chico continuava esfervilhando de gente. Todo mundo queria ver a conversa dele com o Jorge, né? Aí o Jorge olhava para ver se estava todo mundo olhando para ele e sapecava assim, inflado de orgulho: menina, penteie o cabelo, joga as tranças para cacunda, queira Deus que eu não te leve de domingo para segunda. O Chico ria, a gente ria, o Jorge ria, mas mesmo assim o riso do Jorge era um riso dorido, porque os lábios dilatavam, a ferida sangrava.
Aí ele se aproximava do Chico e dava uma importância para ele, que nesses anos todos eu nunca consegui ver. Ele jogava dentro do embornal e amarrava. Aí ele beijava a mão do Chico, o Chico beijava a mão dele, beijava os dois lados do rosto do Jorge, ao que ele retribuía beijando os dois lados do rosto do Chico, onde ficava uma mancha de sangue. Ele falava quase dentro do nariz do Chico. Eu nunca vi o Chico ter aquele momento instintivo de recuo como eu tivera tantas vezes. Eu nunca vi o Chico se limpar na presença do Jorge, nem depois que o Jorge tinha ido embora. Eu que muitas vezes na casa lá do Chico pegava um pano de prato, molhava na torneira e limpava o que nós chamávamos carinhosamente de o beijo do Jorge. Eu não saberia dizer quantas vezes eu pensei em levar um chinelo para o Jorge, uma camisa, uma botina. Quando eu lembrava, eu não sabia o número. Falava, na próxima vez eu pergunto. E o tempo foi passando, eu não levei nada. Não levei nada e me lembro do apóstolo Paulo. Façamos o bem enquanto temos tempo. De repente, fica tarde demais. O Jorge desencarnou numa noite fria aqui em Uberaba. Esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não de Deus. Contou-me o Chico Xavier que a personalidade sublime de nosso Senhor Jesus Cristo veio pessoalmente buscar esse homem de pele escura, cabelo enrolado, ferida nos lábios, pés rachados, mau hálito, mau cheiro. Retirou ele do corpo que estava envolto em pedaços de coberta, aconchegou-o de encontro ao peito e voou com ele para o espaço, como se carregasse o mais querido dos seus filhos. Não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim dos séculos. Ele não faria uma promessa que não pudesse cumprir. E hoje, quando eu estava terminando, com saudade de Jesus, eu tive a impressão de que ele atravessou o corredor, chegou até perto dessas flores e disse: conta a minha história para ele, senhor. Eu nunca soube o que era esse senhor que ele me chamava, né? Um dia eu sonhei com ele e eu falei assim: ô Jorge, o que é esse senhor que você fala? É senhor? É seu, a forma deturpada de senhor? Ele tinha um jeito de olhar assim meio para baixo, né? Eu falava: senhor para mim quer dizer senhorzinho.
pastor